Hoje eu venho falar de algumas escolhas muito importantes na construção do seu livro e que vão influenciar diretamente no método de venda que você vai utilizar também. Porque essas escolhas, sendo conscientes, te permite definir não apenas o ponto de vista do qual a sua história vai ser contada, mas também o seu público-alvo e, consequentemente, como você se conecta com esse público. Porque gênero, categoria e subcategoria constroem o seu estilo de escrita, ligando você às expectativas de determinado nicho de leitores, que são atraídos por determinadas estratégias de marketing. Justamente porque quando você conhece, sabe quem é o seu público, para quem você está escrevendo, você também sabe como oferecer o que eles estão buscando. Eu sou a Liz Rodrigues e este é o canal Escritor Empreendedor. Se você é escritor independente, está chegando agora por aqui, junte-se a nós, inscreva-se no canal e toca no sininho para você não perder nenhum dos vídeos que eu compartilho por aqui. Agora, para você saber como trabalhar, como se aprofundar nessas ferramentas tão importantes que são gênero, categoria e subcategorias literárias, nas histórias que você quer construir, é preciso conhecer todos eles muito bem, porque eles vão servir como guias, não só para escritores, mas também para os leitores, ajudando na interpretação e na antecipação do conteúdo que será lido. E para você, autor, saber usá-los muito bem, estabelecendo o que é o gênero central e o que se encaixa como categoria e subcategoria, vamos agora às explicações didáticas para vocês se aprofundarem em cada um deles. Primeiramente, saibam que nós temos 3 grupos principais de gêneros literários, que vão organizar todos os tipos de textos literários, em tipo de conteúdo e estruturação, que são o gênero épico-narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. E dentro de cada um desses gêneros, nós temos categorias de estilo literário e também as subcategorias, que vão agregar as temáticas e expressões artísticas diferenciadas. No primeiro grupo, nós temos o gênero épico-narrativo, cuja estrutura é para contar uma história real ou fictícia, com personagens, tempo e espaço. E dentro dele estão as categorias de romance, novela, crônica, conto, fábula e até diários. E sendo esse o grupo que mais agrega temáticas diferenciadas, nós temos como subcategorias romântico, lembrando que a categoria romance, ela não descreve uma história romântica. O romance é um texto longo, é uma história longa. E a subcategoria, ou seja, a temática, é que entra o romântico. Então, um livro romance romântico é uma história de romance longa, que também se divide em romance contemporâneo, romance histórico, romance erótico ou romance jovem adulto. E continuando com as subcategorias, nós também temos fantasia, que também se divide ainda mais para alta fantasia, fantasia urbana, fantasia juvenil. Depois, ficção, que também se divide ainda mais para ficção científica, space opera, cyberpunk, distopia. E pulando para suspense, thriller, que também se divide nas temáticas de crime, policial ou psicológico, assim como o terror, que também tem ali as suas variações temáticas para terror sobrenatural, ou terror psicológico, ou terror gore. Então, só para constar que as categorias do épico narrativo são as que mais têm variações temáticas ali para poder misturar. Mas elas não mudam as estruturas formais desses textos. Depois vem o segundo grupo, que corresponde ao gênero lírico. Estamos falando aqui da estrutura poética, onde temos a expressão de sentimentos e emoções no mundo interior do eu lírico, ou como o eu lírico enxerga o mundo exterior a partir da sua interpretação interna. E dentro das suas subcategorias temos as seguintes expressões artísticas, que é o soneto, que caracteriza os poemas que são escritos em versos, onde nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja,
Cada quarteto representa 4 linhas de uma rima, depois mais 4 linhas de outra rima, e depois 3 linhas de uma rima e 3 linhas das rimas finais. O Ode, que já tem a sua característica artística voltada para exaltar, elogiar uma pessoa específica, ou objetos ou conceitos. Já o Haikai são poemas japoneses focados na contemplação da natureza, ou no caso, as reflexões do eu lírico a partir dessa contemplação da natureza. Já as cantigas são os poemas cantados, e as elegias são os poemas dedicados a lamento e melancolia. O contraposto das sátiras, que são os poemas de crítica e desprezo com humor. E por último, temos os hinos, que são outro tipo de poema de exaltação, só que voltados especificamente ao religioso, nacionalista ou patriótico. Agora, no terceiro e último grupo de gênero literário, temos o dramático, que são os textos escritos com o objetivo de serem encenados, estruturados por meio de diálogos e ações. Como, por exemplo, o livro da J.K. Rowling, do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que ele é escrito totalmente diferente dos outros livros da série do Harry Potter, porque ele foi feito na estrutura do gênero dramático. Assim como o livro nacional do Alto da Compadecida, ou ainda o clássico mundial Romeu e Julieta. E dentro das suas categorias, ou seja, dos seus estilos literários, nós temos a tragédia, que representa ações sérias e nobres, terminando com desfechos funestos ou catastróficos para os seus personagens. Depois temos a comédia, que utiliza o humor, a sátira e personagens estereotipados para criticar, divertir e fazer rir. Já a tragicomédia, que eu particularmente gosto muito, une elementos trágicos e cômicos na mesma obra, alternando entre momentos de tensão e momentos de riso, ou seja, aquele alívio cômico que eu acho maravilhoso de equilibrar. Depois tem também o melodrama, que foca em emoções bem mais exageradas e intensas, com claras distinções entre herói e vilão, ou seja, o herói é herói mesmo e o vilão é o vilão mesmo, não tem meio termo, tipo novela mexicana ou doramas. Depois vem o musical, que também tem uma subdivisão ali com a ópera, sendo que o musical conta ali uma história integrando essencialmente os diálogos falados com o canto e a dança, enquanto a ópera é inteiramente cantada, ou seja, é uma história contada através de canto, seja na narração ou nos diálogos. Tudo é de forma cantada. Depois tem também os monólogos, onde um único personagem fala o tempo todo para si mesmo ou para um público, explorando seus sentimentos, conflitos internos e emoções puramente humanas. E por último, mas não menos importante, tem também a farsa, que foca em situações bem ridículas e caráter bem caricatural, com diálogos simples e crítica social, sem nenhuma preocupação com moralidade ou aprofundamento. E agora que você sabe de tudo um pouco, a dica que eu deixo é: não tenha medo nenhum de criar as suas misturas. O importante mesmo é você conhecer bem o gênero central. Esse você só pode escolher um, porque ele vai ser o guia estrutural do seu texto. Escolha uma estrutura para o seu livro ser construído nela. Mas com os estilos literários e as expressões artísticas, aí sim você pode misturar e brincar à vontade com aqueles que você mais se identificar. E aprofunde o seu conhecimento sobre eles lendo, consumindo obras que os carregam, de autores relevantes e renomados que você possa admirar, para você saber exatamente como usar, só que do seu jeito. Eu, por exemplo, eu amo a expressão artística do lírico haikai, assim como eu também adoro brincar com a tragédia e a tragicomédia, sendo que a minha estrutura central, ou seja, o gênero que eu uso, é o épico narrativo. E eu escrevo romances, ou seja, textos longos, histórias longas. Raramente são romances românticos. O que eu mais uso mesmo é o romance histórico. Mas quando eu falo que eu uso também o estilo lírico, ou seja, o haikai, é
Por exemplo, quando eu vou estar descrevendo algum cenário. Então, eu gosto desse sentimento lírico que a gente encontra no estilo artístico do lírico haikai. Assim também como eu adoro explorar a tragédia e a tragicomédia nos acontecimentos da minha história. Mas me conta aí nos comentários se você já identifica quais são os seus guias literários. Ou se por acaso você conhece mais algum que eu não comentei por aqui, acrescenta aí pra gente nos comentários. E fique com esse pensamento. Não crie um Frankenstein onde um braço não conversa com o outro, ou a cabeça não tem o tamanho certo para o corpo. Mas sim uma salada de fruta, onde você pode criar gostos agridoces que se complementam e agregam mais sabor para sua história. Muito obrigada se você me acompanhou até o final e até a próxima!